Queridos e queridas, graça e paz. A mensagem que eu quero compartilhar com você neste momento, alguns de vocês talvez já ouviu um áudio que eu mandei sobre esse mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Mas mesmo assim eu gostaria que você pudesse ouvir novamente a mensagem, estivesse aberto para o Senhor. Eu acredito na importância disto. Essa mensagem, claro, eu a revisei, eu organizei depois quando acabou o sonho. Mas eu comecei a preparar essa mensagem em sonho. Eu comecei a falar sobre a vida e as lições da vida e do ministério de João Batista. Então é sobre isso. Eu gostaria de convidar você para orar comigo. Vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele fale conosco, para que a gente reconheça a importância de aprender lições, sabendo que também somos uma escola que nós também deixaremos lições para outrem, e isso impõe-nos uma responsabilidade muito grande. Oremos então. Pai querido, a nossa gratidão a Ti pela oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra, na esperança que o Senhor traga-nos, ó Deus, através desse compartilhar da Palavra do Senhor, nessa perspectiva biográfica da vida de João Batista, que o Senhor fale conosco, tanto revele o Senhor, quanto nos fala da mensagem, daquilo que o Senhor tem para nós no nosso viver aqui. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. O texto base é um texto longo, eu não vou ler, só vou mencionar e depois você pode acompanhar. O texto é Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. Outros textos menores, talvez a gente vai estar vendo aqui. Como preâmbulo, eu queria começar dizendo que a vida não é medida pelos sonhos, pelos objetivos e pelas metas. A verdadeira vida ela é medida sim pelo aprendizado constante ou do dia a dia da caminhada. Esta é a verdadeira vida, a aprendizagem constante ou do dia a dia da caminhada. Cada um de nós deixará aos nossos boas ou más lições, de acordo com o que aprendemos e vivemos no nosso cotidiano dessa curta passagem por aqui. Não importa de verdade, não importa o que a gente trouxe para esse mundo, não importa. O que importa mesmo é o que a gente aprendeu, viveu e deixa para quem nos seguir. Você já viu que, eu vou precisar dizer isto, se eu chorar, não deixe que o choro atrapalhe a sua concentração na mensagem, por favor. Meu choro não é importante. Então, sabemos que a vida de qualquer pessoa é sempre uma escola, boa ou má. A boa aprendizagem precisa ser perene e não sazonal. Perene é aquilo que não tem fim, aquilo que não interrompe, aquilo que não acaba. Sazonal é aquilo que é próprio de uma estação de ano. Então, a aprendizagem das coisas boas não pode ser sazonal, ela precisa ser perene, enquanto Deus nos conceder vida aqui. A perseverança, e claro, então para isso precisa perseverança, a perseverança também na aprendizagem deve ter ação completa, ela deve completar o seu ciclo. O meu papai, ele tinha mania de pegar algum provérbio popular já em uso e ele acrescentava alguma coisa. Então, parte lá do provérbio não é dele. Mas ele dizia: meu filho, nessa vida a gente é vivendo e aprendendo. Fazia uma pausa e dizia: e morrendo sem saber nada.
Então isso exige perseverança, né? Perseverança nessa aprendizagem. Tiago falou que a perseverança deve ter ação completa, não é perseverar um pouco e depois desistir. Isso é importante para nós, mas também na aprendizagem pensamos nisso. Podemos e devemos aprender boas lições com quem vive e com quem viveu antes de nós. Especialmente jovens, crianças, adolescentes, nunca esqueça isso, tá bom? Nunca esqueça. Nós aprendemos muito com quem vive ou quem já viveu antes de nós. Então, como eu disse, hoje nós queremos aprender um pouco da vida de João Batista. Quais lições nós podemos aprender com a vida e com o ministério dele, ok? Nós, daremos uma recapitulação na biografia de João Batista. E eu quero a sua atenção para isso, porque é daí que vamos extrair a mensagem que esperamos que Deus nos traz. João Batista é filho de Zacarias e de Isabel. O Zacarias é sacerdote da 8ª turma, liderada por um homem chamado Abias. Ela, a Isabel, descendente de Arão e prima da Virgem Maria. Ambos justos, tementes a Deus, irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ouça isto, como a Bíblia caracteriza Zacarias e Isabel. Ambos justos, tementes a Deus, irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versos 5 a 7 de Lucas 1. Foi em resposta à oração de Zacarias que o anjo Gabriel lhe foi enviado para anunciar. Anunciar o quê? O nascimento, o nome, o modo de viver, o poder e a missão de João Batista. Versos 11 a 16. João Batista, sim. O seu nome, o nome de João, o anjo disse que o seu nome seria João, significa agraciado por Deus, ou presente de Deus, ou Deus é gracioso, ou a graça e a misericórdia de Deus. Ainda algumas versões está o Deus que perdoa. Então, só o fato de você ler João, isso já nos revela tanto sobre Deus. João é um nome originado em hebraico, e em hebraico é Yehochanan ou Yohanan. Essas expressões, ambas significam Yah ou Yahvé, ou Javé ou Jeová, é o mesmo que Deus. João, sobremaneira, alegraria muito a seus pais e a muitos outros. Que coisa, foi anunciado pelo João, que ele alegraria muito a seus pais e a muitos outros. Sua grandeza, a grandeza de João, só um minutinho. João não é anunciado pelo anjo, não? Isso foi anunciado por João, não é anunciado pelo anjo? Anunciado por anjo. O Wilton está me dizendo que eu disse anunciado por João. Então, obrigado, Wilton, anunciado por anjo. Então, a grandeza seria a grandeza de João, seria a sua humildade e a sua simplicidade. O que era a grandeza de João? A sua humildade e a sua simplicidade. Por favor, pelo amor de Deus, ouça isto. É alguém que tem um nome com esse significado, que a sua vida seria, a grandeza da sua vida seria a sua humildade e a sua simplicidade. Ele era grande na perspectiva de Deus, mas humilde e simples na visão dos homens. Lucas 1:15 e Mateus 3:4. A sua vitalidade e poder era ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Veja como nós estamos equivocados. Buscamos vitalidades em tantas coisas, buscamos poder em tantas coisas. Mas no caso de João, e a lição para nós,
a sua vitalidade, o seu poder era viver cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, verso 15b. Qual era a sua missão? Converter muitos israelitas ao Senhor, seu Deus, e ir adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes, os rebeldes, à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. É a missão de João Batista, versos 16 e 17. Essa é uma citação, de certa forma, hoje está trazendo o que foi predito em Malaquias 4:6, que falando de Elias, que Elias viria antes do Messias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não viesse a ferir a terra com maldição. Malaquias 4, versículo 6. Ainda no ventre de sua mãe, João se alegrou quando o Salvador, ainda no dia, o visitou. Se alegrar em Jesus foi uma característica ainda do ventre da sua mãe, se alegrar em Jesus. O treinamento de João Batista se deu no deserto, versículo 80 de Lucas 1. Ele exerceu a sua liderança com humildade e sem competição, versos 25 a 36 de João 3. Ele foi preso por falar a verdade, Mateus 14, versículos 13 e 4 e Lucas 3, 19 e 20. Mesmo na prisão, João buscou dirimir, dissipar qualquer sombra de dúvida sobre a pessoa e a obra messiânica de Jesus. Veja, mesmo preso, mesmo na prisão, João buscou dirimir, procurou dissipar qualquer sombra de dúvidas sobre a pessoa e a obra messiânica de Jesus. Isso deve ser para nós um motivo de pesquisar. Precisamos ter fé bem alicerçada, sem sombra de dúvida, a respeito da pessoa e da obra messiânica de Jesus. Isso é importante. Veja que João Batista teve revelação do próprio anjo, o próprio Senhor falou com ele, dando maneira de identificar o Messias, etc. E ele deu testemunho, e agora, quando está na prisão, apresentou sombra de dúvida, e ele procurou dissipar essa sombra de dúvida. E João foi decapitado na cadeia por vingança da mulher de Herodes. Ok, sim, temos uma síntese aqui da vida ou da biografia de João Batista. O que essa biografia de João nos revela sobre Deus? Primeiro Deus é misericordioso e gracioso, como já disse o próprio nome, faz significar isso. Em sua onisciência, onipotência, soberania e fidelidade, Deus planeja e trabalha organizadamente ao longo da história para a salvação dos que creem, em resposta à oração e para o bem dos crentes penitentes. Preste atenção, para o bem dos crentes penitentes, porque aquele que crê, mas não obedece, não pratica, não tem valor para Deus. Porque até o diabo crê que treme, mas isso não tem valor. Então vimos isso que se nos revela sobre Deus. E o que essa biografia de João nos ensina sobre nós mesmos? Quais lições nós devemos tomar para nós? Primeiro, precisamos dar a devida importância à família na perspectiva bíblica. Veja o que foi dito, o que o Espírito Santo falou a respeito da família de João Batista, como nós já vimos. Devemos reconhecer e proporcionar alegria aos pais e a muitos, atendendo e exercendo a vocação ministerial. Filhos, por favor, pensem nisto, precisamos alegrar os pais. Eu
lembro do nascimento de muitos dos meus irmãos, não lembro de todos, mas me lembro da alegria, por exemplo, quando nasceu minha irmãzinha caçula, a que eu chamei de boneca, e muitos passaram a chamar também, e lembro do nascimento dos meus filhos. Então é uma alegria muito grande, mas todo pai espera continuar sendo alegrado pelos filhos. E João foi alguém que alegraria os seus pais. Graças a Deus. Nós precisamos também alegrar, aprendendo, principalmente atendendo a nossa vocação ministerial. Precisamos reconhecer que vidas simples e humildade são importantes marcas de um discípulo de Jesus. Vidas simples e humildade são importantes marcas de um discípulo de Jesus. Vamos evitar competições no ministério, pois a vocação é servir ao próximo em Deus, com Deus e para Deus. Tome a decisão desde agora, sem competição, em que seja qual for o tipo de ministério que exercer. Vamos fazer isso sem competição. João Batista, os discípulos de João Batista chegaram para João Batista e disseram: olha, Jesus, aquele de quem você deu testemunho, ele está batizando mais gente do que você e muitos dos seus discípulos estão passando para ele. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João não competiu, Jesus também não. Quando Jesus ficou sabendo que os judeus, os fariseus, estavam dizendo que Jesus estava batizando mais pessoas do que João, se bem que Jesus mesmo batizava seus discípulos, ele saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Qualquer um de nós em ministério, a gente diz: uau, até os fariseus já estão reconhecendo. Não, Jesus foi encolher, sair da Judeia e ir para a Galileia. A busca de glória, a busca de fama é a principal evidência da síndrome de Lúcifer na vida. Nós não devemos buscar glória para nós, de jeito nenhum, porque somos discípulos de Jesus e temos aqui a vida de João também como um exemplo para nós. Podemos aceitar ser diminuídos se isto ajudar no crescimento de outrem. Podemos e devemos. Devemos falar sempre a verdade, mesmo com o risco da própria vida, como fez João. Isso é preço a ser pago por verdadeiro servo de Deus. Dizer sempre a verdade, e às vezes dizer sempre a verdade, às vezes é não omitir a verdade. Viver, pregar e ensinar a verdade professada e crida. Pregar o quê? Viver, pregar e ensinar a verdade professada e crida. Deve ser decisão e cultivo na vida de um servo de Deus. Na vida e no ministério, nosso desafio e missão é apresentar Jesus como o Filho de Deus, Messias e Senhor dos céus e da terra. Deixa eu repetir. A nossa vida e o nosso ministério, o nosso desafio e missão é apresentar Jesus como Filho de Deus, Messias e Senhor dos céus e da terra. A incumbência principal de João Batista era apresentar Jesus ao mundo. E em Lucas 10 nos fala de Jesus enviando 70 discípulos em treinamento. E ele dá detalhe até sobre como deveriam saudar ao chegar numa aldeia, numa cidade, como é que deveriam saudar as pessoas. Mas quando esses discípulos voltam, Jesus os convida para uma reunião à parte para ouvi-los. Jesus pergunta a eles então como foi, e eles diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Jesus disse: é verdade. Eu via Satanás cair como relâmpago dos céus. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa: não fique alegre porque os demônios se vos submetem, mas alegre antes porque o nome de vocês está escrito nos céus.
Então a nossa missão, a missão de Bajão e a nossa também é trazer Jesus. Quando Jesus enviou de 2 em 2 aqueles 70 a todas as cidades, aldeias e povoados aonde Jesus estava para ir. Quero a atenção sua para isto. Aonde você estiver, como seja na faculdade, na escola, seja no trabalho, aonde você estiver, ok? Aonde você estiver, a sua incumbência é levar Jesus lá. A grande comissão, o verbo ir, não está no imperativo, está no gerúndio. Indo, façam discípulos, indo, pregai, é onde estivermos. Não vejo como ser discípulo de Jesus e não procurar viver isto. Outra lição é ser justo, viver irrepreensível quanto aos preceitos e mandamentos no temor de Deus. Praticar vida de oração, viver cheio e governado pelo Espírito Santo de Deus. São lições que nós aprendemos da vida de João Batista. E quanto ao ministério? Ministério de João Batista, ele tinha uma mensagem clara e incisiva: arrependimento e batismo para perdão de pecados. Mateus 3:2. Batizava os que se reconheciam pecadores arrependidos. Cuidado, queridos, cuidado. É importante isso, veja bem, ele batizava aquele que se reconhecia pecador arrependido. Falava a verdade e condenava práticas pecaminosas, mesmo de poderosos. Lucas 3, versos 29 e 30. Ele vivia, pregava e ensinava o que acreditava estar de acordo com a vontade explícita de Deus nas Escrituras Sagradas. João 1, verso 33 e 34. Eu vou repetir isto. João vivia, pregava e ensinava o que acreditava estar de acordo com a vontade explícita de Deus nas Escrituras Sagradas. Ele conhecia e reconhecia e se esmerava em cumprir a missão de precursor do Messias. Nós já falamos sobre isso quanto à vida. O que então o ministério de João Batista nos ensina e desafia? Vamos rapidinho dar uma passada. Olha, primeira lição que eu vejo: cuidado com o que prega, cuidado como prega e por que prega. Cuidado com o quê? O que prega, por que prega e como prega. Atenção, não é para nós. A pregação não é qualquer coisa. A pregação é a revelação de Cristo e da sua palavra. Fora disto não é pregação. Segundo, precisamos reconhecer, pregar e ensinar sobre a importância do batismo. Há 50 anos atrás havia uma ênfase muito importante. As igrejas de Cristo do mundo dão muita importância a isso que João dava importância. Nós precisamos então reconhecer, pregar e ensinar sobre a importância do batismo. Terceira lição: é preciso pregar e ensinar sobre a importância e reconhecimento da confissão e da decisão de abandonar a vida pecaminosa como requisitos para o batismo nas águas. Quarta, viver e falar a verdade sem acepção de pessoas, com humildade, não confundir falar a verdade com grosseria. Falar a verdade com respeito para com a pessoa, mas não deixar de dizer a verdade. 5. Viver, pregar e ensinar o que acreditamos estar de acordo com a vontade explícita de Deus, conforme o ensino das Escrituras. Sexta lição: conhecer, reconhecer e esmerar-se em cumprir a missão de precursor do Messias, como falei também de Lucas capítulo 10.
que seja lá o tempo que a gente tiver para viver aqui na terra, que a nossa vida seja a manifestação de Jesus. Não lembro em que ano foi, mas um dos aniversários do pastor Lloyd David Sander, nosso missionário pioneiro no Brasil, que nos trouxe um movimento de restauração para o Brasil. Pastor Irã Bernardes da Costa estava pregando naquele aniversário e ele começou a mensagem dizendo mais ou menos assim: ninguém nunca leu um livro importante escrito, ou mesmo um texto muito importante escrito por Lloyd David Sanders. Ninguém nunca ouviu um sermão tremendamente elaborado por Lloyd David Sanders. Ele foi dizendo algumas coisas, nunca, e depois ele disse: mas todos que conhecem o pastor Davi sabem que a sua vida e a sua mensagem é Deus é amor. A vida e a mensagem. Deus é amor. Temos um legado. Pastor Davi, Dona Ruth e outros muitos missionários são legados para nós, jovens, amados irmãos. Vocês que não puderam conviver com os nossos missionários, pesquise, estude sobre a vida deles. Há muito que aprender da vida deles. Então, avalie se você recebe isso como palavra de Deus, essas lições. E aproveite para, talvez nesse dia que vai estudar a Bíblia, estudando biografias de pessoas importantes e vendo o que elas revelam a nós sobre Deus e o que revela sobre nós mesmos e sobre o próximo, o que em nós precisa mudar, como nós podemos e devemos viver a vida cristã. Agradeço por essa oportunidade e queria orar com você que recebe esta palavra como palavra de Deus. Eu dei encorajamento para estudar a vida de João, a começar do nome, dos anúncios que foi feito. Me permita, isso não é idolatria não, viu? Muitos evangélicos parece que fica com medo de chamar, por exemplo, de São João Batista, de São Paulo e etc. Não precisamos ter medo não. Isso nos impõe muito respeito. Eles foram homens dignos, muito dignos. Não vejo problema nenhum nisso, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus. Eu queria que aí, curvada a sua cabeça, eu quero orar por você. Você, talvez no máximo, você pode decidir, Senhor, eu quero estudar melhor a vida de João Batista, essa breve mensagem, eu quero conhecer melhor, e eu quero viver as lições que ele deixou, que a sua vida, seu ministério deixou para mim e para minha família. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com o teu filho e tua filha, compartilhando a tua palavra. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor, que conhece cada um, que conhece essa pessoa que acabou de ouvir essa mensagem e está decidida, essa pessoa está decidida que vai levar a sério, ó Deus, a palavra aqui compartilhada e vai procurar vivê-la e compartilhar com outros. Peço que o teu Espírito nos capacite a isto. Oramos em nome e pelos méritos de Jesus, o Messias, o Salvador e o Senhor nos céus e na terra. Amém.